Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu tinha deixado aberto e aí quando eu fui abrir a sala, tinha uma outra reunião que o DAC se atrapalhou e agendou com o Stefan sobre a mesma sala no mesmo horário. Aí o Stefan ficou, enfim, como vocês estão? Eu pensei o seguinte, para a gente não se estender nessa introdução, já que a gente já está começando um pouquinho atrasado por conta desse imprevisto. Eu pensei de a gente só terminar o capítulo que a gente parou, vou fazer algumas colocações e a gente conversa sobre ele, porque ele é bem. Ele apresenta os conceitos, né, finalmente, do caos, da totalidade. Eu acho que vai ajudar a fechar a nossa conversa. E aí só faltam dois capítulos. Então, eu vi que ali no chat da semana passada, quem colocou o nosso programa para hoje, falou que hoje era o último encontro. Na verdade, hoje é o nosso último encontro comigo aqui. Mas a gente estamos terminando, faltam dois capítulos. Então, eu acredito que no máximo três encontros a gente consiga concluir o livro, tá? Mas hoje não é o nosso último encontro. A não ser que eu tenha, como a gente vai estar na estação, eu vou viajar no final de semana, mas eu vou ter acesso à internet na cabana central, então mantém-se pelo Zoom, tá? Isso, eu ia fazer o jogo de conceitos, mas pegando já o início do próximo capítulo, tá? A gente pode fazer rapidamente em duplas, pode fazer em duplas, alguém faz comigo uns 15 minutinhos e depois a gente volta para a sala central. Mas aí eu queria ver se a gente se atém só nesse bloco desse capítulo que a gente não terminou na semana passada. Pode ser? Ou fica ruim? Falem para mim. E aí, se tiver só um conceito desse capítulo, vai só um. Sim? Porque vai ficar muita coisa se a gente fizer o outro capítulo junto, eu acho, para fazer em 1 hora e 15 minutos. Então, tudo bem. Então, vamos terminar juntos, tá? Vocês acham que vale a pena dar esses 15 minutos para vocês conversarem em dupla só para esse capítulo? Do opaco até o final? Eu acho que sim, acho legal. Então, bora. Então, vou abrir aqui. Breakout Rooms. 3. Acho que eu Então, nunca vi EDM de ó. a gente volta às 7h30, tá? 15 minutinhos. Só aí, se mais alguém além da Bárbara não conseguiu terminar de ler, para não ficarem duas pessoas que não leram, né? No mesmo grupo, pelo menos, se por acaso acontecer isso, vocês me avisem aqui no chat, tá? Que eu troco, ou vocês mesmos podem trocar de sala.
Yeah! Deu para... É rápido, né? Quando tá em passa muito rápido os 15 minutos, né? A gente... Conseguiram conversar um pouquinho? Querem contar? Ali no nosso grupo, a gente está muito ansioso para ouvir falar, né, sobre o brilho, a questão do brilho. A gente já estava lá na frente, mas a gente conversou sobre totalidade, outras coisas. Mas enfim. Sobre o brilho. Uhum. Mas eu que me adiantei, Bianca, vamos deixar mais para frente. Talvez, já que tu puxou, pode comentar um pouco. Eu não vou pular para o brilho agora, porque eu acho que tem alguns trechos finais desse capítulo que são bem importantes, assim, mas pode falar o que você Não, a gente nem falou trocaram. sobre, assim, a gente voltou, a gente falou que queria falar sobre, mas a gente voltou, né? Que inclusive, sim, 15 minutos é muito pouco. Aí a gente falou um pouco sobre a ideia de totalidade, sobre a questão dos termos binários, né? Sobre como ele usa, como ele traz um termo que às vezes já está falido para nós, para todos, para uma ideia universal, e como ele traz tentando num outro sentido, assim, como eu anotei a palavra generosidade, né? Porque tu sabe, foi tu que me orientou, é uma palavra que me interessa, uma ação que me interessa, e aí como ele traz isso, parece num jogo, assim, e como também parece que o texto tem um movimento no sentido de que tem muita binariedade, mas tem uma coisa maior, assim, que é talvez essa ideia de totalidade que ele está propondo, questionando a própria ideia de totalidade, né? Fazendo esse jogo, assim. A gente falou um pouco sobre esse modo dele. Uhum, E aí a gente falou que quer muito falar do brilho, porque eu também quero muito ouvir o que as pessoas entenderam com isso, assim, para ver se eu estou no uhum. caminho, ou faço um dos caminhos, enfim. Tá, eu não sei se eu falo já ou se a gente passa para o próximo. Acho que eu vou passar para o próximo. Ou vou eu, então, já que fez o silêncio. Em relação à totalidade, é interessante que ele faz um movimento bem poético de não negar a existência do conceito, de nenhum conceito. Em nenhum momento ele diz este termo está errado, não precisamos desse termo, que é muito interessante, né? Ele não contrapõe, ele não cria oposições, ele fala de insuficiências. Então, quando ele fala de totalidade, quando ele escreve sobre a totalidade aqui, ele vai dizer que a totalidade não se refere à soma de partes absolutas. No meu entendimento, a noção de totalidade que ele traz é essa totalidade vaga, seria o virtual, ou talvez o plano da imanência, a gente poderia aproximar de outros conceitos, que seria a totalidade do possível e do imprevisível, daquilo que você não pode antecipar a partir dos valores de cada uma das partes na relação, né? Então, essa totalidade seria uma totalidade vaga, uma totalidade opaca, mas existe um campo contínuo, um campo comum, que pode ser que seja o caos, né? O caos que ao mesmo tempo é ordem, tem uma ordem e tem uma confusão, e essa seria a totalidade. E a totalidade não é a soma de partes passíveis de serem iluminadas, né? Acho que a gente vai chegar nesse momento, depois eu quero que a gente volte em alguns trechos no texto, vai ficar bem claro isso que eu estou sugerindo como
esclarecimento ou brilho sobre essa questão de que ele não diz não existe totalidade, ele diz existe, porém, com a noção, com o direito, ao clamar o direito à opacidade, a gente deixa de desejar uma totalidade que é uma armadilha, que é uma totalidade alcançável por excesso de explicação, excesso de ciência sobre os elementos. Bianca, quando você traz essa relação da totalidade com o caos, casou muito aqui para um destaque, né, que eu fiz aqui, que a gente estava conversando, da página 193. Ele afirma, né, já dissemos que a relação é totalidade aberta, em movimento sobre ela mesma. Ou seja, né, essa abertura é justamente essas conexões caóticas, né, enfim. Porque eu destaquei, mas eu fiquei assim, pera, mas então tem totalidade fechada, né? Tem totalidade outras, por isso que a gente também ficou pensando nessas binariedades, né? Eu queria dar um exemplo, porque nesse ponto do texto é muito fácil a gente pensar em exemplos nas relações de intimidade, né? Nas relações entre, sei lá, pode ser mãe e filho, ou entre uma pareja, né? Um casal, o que seja. E a gente falou disso na semana passada, né? Quando tem uma situação incômoda, um conflito, ou uma situação de sofrimento que você tenta. Não, então eu não vou mais fazer isso, mas o que que é que você está fazendo? E aí você faz um acordo, não, não vou mais fazer isso, mas aquilo não opera, aquilo ali não distensiona o problema. Por mais que você tenta jogar luz, explicar, fazer novos acordos. E, de repente, quando você solta daquele desejo de resolução, as coisas por si caem num outro lugar, né? O que é muito difícil, que seria essa armadilha, né, de querer esclarecer, 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 e aí antecipa o que a relação pode vir a ser. E, de repente, se você deixa de fazer isso, fala, não, eu não e cai nesse. Onde mais a gente pode chegar sem a antecipação da forma dessa relação, as coisas se acomodam numa maneira mais harmônica, digamos assim, menos sem querer desvelar o outro e desvelar-se para o outro. O que que te causa incômodo? Só que nas relações de produtividade profissionais, isso acontece na mesma forma. Por isso que o tema, né, quem está em administração ou quem está em relações institucionais, a questão da inovação é um dos grandes pontos de dificuldade dentro das empresas, das instituições, das empresas de qualquer natureza, né, de pesquisa, porque a inovação, ela demanda justamente isso. A mesma coisa, se você começa a discretizar muito, muito, muito o que cada um tem que fazer, como cada um tem que se comportar, você sufoca essa totalidade do possível, né? E por isso que é tão difícil, porque a gente vem de uma operação de intersubjetividade e de relações que responde ao nosso hábito pela clareza, pela ética, né? Que ele faz uma certa crítica. A ética é um problema na medida em que ela seja muito determinista, né? Do que a relação, para onde a relação pode levar. E nos empreendimentos que demandam uma certa inovação de ideias, de resoluções, né, de soluções, acontece o mesmo problema, não é só nas relações afetivas, né? Então, são dois lugares onde esse clamor pelo opaco, ele está vindo na contramão, né, na contramaré do pensamento científico, né? Aí que entra a razão poética e tudo isso que a gente vem conversando.
Faz sentido? Então, a gente também comentou sobre a questão da totalidade, e ele fala, né, quando ele, mais para o final do capítulo, quando ele vai falar sobre compreender, que foi também um conceito que surgiu, já colocando o conceito, que ele diz que no verbo compreender existe o movimento das mãos que pegam o entorno e arrastam para si, sendo um gesto de apropriação. E que algumas vezes a compreender, algumas vezes é oprimir. Aí, indo meio ali para a totalidade, ele fala que é o gesto, pelo que eu entendi, o gesto do dar com, não mais de apropriação, mas o dar com. Então, essa totalidade aberta, eu também anotei, mas a gente achou que totalidade seria um macro conceito, né? Como tantos outros. Então, também veio essa questão da totalidade, aberta, no caso, né? Do dar com. Eu achei o trechinho aqui que ele escreve ainda no final do capítulo que a gente não concluiu na semana passada, né? Os comportamentos humanos são de natureza fractal. Tomar consciência deles, recusar trazê-los à evidência da transparência, talvez seja contribuir para atenuar o peso que eles têm sobre o indivíduo, sobre todo o indivíduo. Quanto este começa a não compreender suas próprias motivações, desmanchando-se dessa forma. A regra de ação, o que chamamos de ética, ou de ideal, ou simplesmente de relação lógica, ganharia em evidência real ao não ser confundida na transparência pré-concebida de modelos universais. Exatamente a questão da dança, né? Quando a dança acontece, né? Se a gente pensar no trabalho do Rodolfo, se você está muito determinado, eu quero fazer aquele passo porque eu treinei na aula, e você fica o tempo todo tentando encaixar aquele passo dentro da dança, aí a dança não acontece nunca. Você faz o passo, mas a dança não acontece, né? Eu anotei essa partezinha também do compreender que ela falou. Eu vou ler lá de novo. No verbo compreender existe o movimento das mãos que pegam o entorno e arrastam para si, né? Até eu usei esse trecho no trabalho e, e brincando um pouquinho com isso que a Bianca falou, assim, porque sem os sentidos de mundo não tem o que compreender. Então, arrastar nada mais é do que pegar impulso nesses sentidos de mundo, né? Então, tipo, não é literalmente pegar com a mão e arrastar para si, né? Não sei se foi isso que a Thaís comentou ali com relação à violência e tal, mas é no sentido de tomar impulso, tipo, não tem como eu propor um passo dançando com a Bianca para a Bianca se a Bianca não for parte desse passo, né? Aí sim eu vou estar impondo, né? Então compreender é um pouco nesse sentido, assim, né? Foi o que eu entendi, pelo menos, né? Eu Uhum, escrevi assim: compreender como tomar impulso na relação em direção ao mundo, arrastando o mundo para si, enquanto se joga em direção a. Tipo, né? uhum, Enfim. sim. E aí, tudo isso que vocês estão falando de compreender em relação à totalidade, volta a como ele define que a totalidade não é imóvel, como quis o pensamento ocidental, né? O todo é algo sólido. E alcançar o todo não seria determinar a finalidade das partes, né? A Bianca, o Rodolfo, teria que incluir o opaco em mim também, né?
essa parte que é opaca e que eu quero que permaneça opaca. Que eu preciso que ela permaneça opaca para que eu possa seguir em mobilidade dentro da relação. Seguir em mobilidade da relação. Quando a gente fala, essa relação está me sufocando, pode ser uma relação de trabalho, o que que é isso? Você não consegue mais se mover dentro de quem você é. Isso que é o sufocar, né? Você está enrijecido dentro daquela, né? Então, alcançar o todo, alcançar a totalidade, não seria a finalidade das partes. Alcançar a mobilidade da totalidade é a finalidade das partes. Teve um trecho que a gente passou, acho que na semana passada, não sei se foi nesse pedaço, mas era uma frasezinha curta, assim, que ele fala que a relação em si é totalidade, mas qualquer totalidade em si deixa de ser relação. Ele fez esse jogo. Não foi bem assim que ele escreveu, mas lembra, na semana passada a gente passou Uhum. nesse lugar, assim, né? Então, sim, ele está dando uma totalidade para a relação, no sentido de ela não se tornar nunca uma totalidade. E quando ela se torna uma totalidade, ou seja, quando acaba a opacidade, ela deixa de ser relação. Não? Na verdade, ele não se torna uma totalidade. O que ele está querendo clamar é por uma totalidade móvel, não é algo que se torna. A totalidade está ali, sempre móvel, sempre inatingível, sempre não discretizável a partir de todos os elementos que a compõem. Na dança, isso é muito pesquisado quando a gente fala, bom, faz um movimento, aquele exercício básico da não dança. Agora descreve o movimento que você está fazendo. Eu levanto o joelho, eu apoio o pé. Nunca é impossível você dizer como que esse movimento acontece. Você formar todos os elementos que tornam aquele movimento possível, por mais simples que seja, levantar a mão. Eu levanto a mão, eu inclino o cotovelo, eu dobro, eu contraio o peito, eu paro de respirar, meu pescoço tensiona. Tem uma outra coisa até que a gente comentou no nosso grupo ali, sobre como também, agora vindo para minha pesquisa, sobre como as pessoas definem a adolescência, né? Eu acho que um dos problemas maiores para mim é utilizar qualquer livro que fale sobre adolescência, porque uma das coisas que eu reparei em artigos, assim, é que todos eles têm um texto, não vou lembrar de quem é agora, mas que, gente, é lá, e tudo bem, mas assim, é lá da época de Sêneca, assim, e que isso ainda define o que é a adolescência, sabe? Por exemplo, isso, assim, ou seja, não sei, mas tem, agora pensando assim, tem algo mais estável, eu acho, para nossa ideia do que, por exemplo, definições do que é adolescência e criança, agora, assim, enfim, isso é muito problemático, assim, é Muito problemático. muito problemático. Muito problemático, mesmo. Até porque tem adolescentes de todas as idades, né? E tem adolescentes que são os velhos, né? É claro, aí é interessante, em termos de análise cultural, a gente se dá conta de que a gente cria critérios e categorias que possam estar a serviço de um determinado tipo de análise. Então, se a categoria, se a análise é baseada na faixa etária, você tem que deixar muito explícito no teu trabalho de que você não vai utilizar esse critério de que ali dentro dessa categoria etária existe um padrão de comportamento. Claro, que você tem aspectos, por exemplo, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento do córtex frontal, que acontece até os 21 anos, que são biológicos. O córtex frontal, quer dizer, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de antecipar riscos, isso é
Isso é um fato dentro do método científico. Isso acontece até os 21 anos de idade. Não significa que uma pessoa com 21 anos vai tomar uma decisão em relação ao risco que vai ser universal. Tanto é que tem gente que faz esportes radicais, que faz, sei lá, escalada livre, porque ela opta dentro do projeto de vida, da sensação de prazer, do desejo, da vida social, sociocultural, a menosprezar o risco em relação a outros contextos. Então, a decisão do risco não é biológica, a capacidade de decidir é biológica. Então, eu acho que no teu trabalho tem que ser muito explícito, e você não precisa contrariar, mas é interessante dar esse contexto de que essa compreensão de que existe uma linearidade no desenvolvimento político, ela faz parte de uma concepção de humano que é humanista e iluminista, como se houvesse um desenvolvimento até chegar no auge da clareza, no auge da ciência sobre a sua conduta, da ciência sobre a sua capacidade de expressar afetos. Isso é o agente de brilho. Isso é o agente de brilho. E é super branca essa concepção de desenvolvimento etário, né? Então, ali basta você, né, no teu trabalho, deixar isso explícito, de que essas concepções não nos servem porque a gente está procurando, através da prática do teatro, justamente essas outras formas de entrelaçar a razão poética e a capacidade de existir no âmbito da razão poética a partir de práticas do inesperado, do intangível, do indeterminado, e que isso é uma habilidade que merece continuar em operação ao longo de toda uma vida, não só na infância, quando ela tem um valor para que a gente possa assimilar códigos e erros, etc., né? Por isso que as pessoas crescem e ficam idiotas, incapazes de ter ginga, né? Porque deixaram de treinar essa parte da existência, ou tomar decisões só a partir de um determinado código de ética universal branco, né? Ô, Bianca, não sei se a Giovana vai comentar alguma coisa, Gil. Ah, tu falou uma coisa antes ali e eu preciso destacar ela porque foi muito bom, assim, que é a parte do, tipo, de ser impossível descrever tudo que se faz quando tá fazendo um movimento ali, né? Então, por exemplo, eu tô dando uma aula de dança. Se eu for tentar descrever tudo que tá acontecendo, acaba a aula e eu não chego na metade, assim, né? E aí toda aula tu vai escolhendo alguma coisa, algum ponto, tal. Mas uma coisa que eu ia comentar que é engraçado, porque, por exemplo, é, tem uma série de corpos, de coisas que tu ali como professor faz, e aí ajuda, né, como técnica para o movimento acontecer, e aí o aluno tá ali conseguindo fazer, e de repente tu vai lá no aluno e toca no ombro dele e fala, agora relaxa o ombro. Na sequência ele não consegue fazer mais nenhuma parte do movimento. Então é como se tu tirasse uma pequena parte da engrenagem que ele descobriu. É claro que tu vai tentar ajudar também ele a fazer com o ombro relaxado, mas ao mesmo tempo parece que algumas intervenções como professor tiram uma parte da engrenagem e nada mais funciona, porque é óbvio, é um corpo completamente diferente do teu ali como professor, né? Enfim, fiquei devaneando nisso ali. Isso que você tá, eu vou aproveitar para a gente ler bem pertinho ele, num trecho que tem logo a seguir, que ele fala, já pronunciamos, ele está quase bravo, já pronunciamos a força poética a qual acreditamos
que irradia no lugar do conceito atraente de unidade e a opacidade do universo. Então, esse conceito atraente de unidade é o professor que vai lá e encosta no ombro. Não é que todo toque seja, enfim, a gente está só dando um exemplo, né? A pessoa encosta no teu ombro para relaxar, aconteceu isso comigo essa semana, num processo de estudo. A pessoa encostou no meu ombro para relaxar, eu não consegui mais entrar no que eu estava fazendo, porque aquele toque dela não saía do meu ombro. Puta, bicha. E era bem desimportante para onde eu estava no meu processo. O fato de que eu estava com o ombro tensionado ali. E não me levou em lugar nenhum melhor. Muito pelo contrário, reduziu, porque aquela unidade do ombro, que quem olhou achou que era um problema para minha liberdade de movimento, era uma unidade que restringiu a força poética que eu estava alcançando, ainda que eu estivesse tensa. Tem uma fala que é sempre comum, assim, em atividades de dança, quando todo mundo está caminhando. O professor vai lá e fala, gente, só que agora caminha naturalmente, né? Já ouviu isso em oficina de dança? Sempre acontece. Gente, agora vamos fazer mais naturalmente? Tá. Aí ninguém mais consegue caminhar, todo mundo passa a ficar artificial. Ou fica todo mundo hiper cheio de trejeitos do natural, né? É. Ele faz uma outra. Tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, que ele faz um. Fala, não, não, que tem a ver com a gente, né? Da cena, enfim, quando ele fala que o opaco não é nem o mito e nem o trágico. Porque a gente pode ter a tendência a achar que é o opaco, porque aí é uma coisa universal, né? Um aprofundamento geral que não trata de especificidades. Mas mesmo essa universalidade seria um excesso de transparência, como se houvesse algo comum a toda a humanidade, comum àquela cultura. Isso não é o opaco. Não é singular, mas isso também não significa que seja o opaco. Eu achei essa parte assim bem importante de a gente, porque o mito e o trágico são narrativas que têm o objetivo de desvelar, de trazer luz, né? De desenhar aspectos gerais, como se houvesse uma estrutura universal. E há também. Tem a ver com um trechinho na sequência ali que ele fala assim, ó. Do que diz respeito à minha identidade, cuido eu. Ou seja, não vou recalcá-la em nenhuma essência, atento também para não confundi-la em nenhuma amálgama. Então, tipo, não é uma identidade fixa, mas também não é qualquer coisa. É o meu direito né? Notada. Não, isso é super. É que é essa coisa, o adolescente, eu sou adolescente também, mas às vezes eu sou uma criança, né? E a gente às vezes é uma criança chorando ou com fome, né? Quer ver quando tá com fome, que vira um bebê ali, ou com sono, né? É muito bom esse trecho. Lê mais um pouquinho até mais para frente ali, que tem mais um trecho bem bom. Essa parte que eu li, quer que eu volto do começo? Não, pode seguir. Mas aceito que ela me seja em alguns cantos obscura, sem mal-estar, surpreendente, sem despossessão. Os comportamentos humanos são de natureza fractal. Tomar consciência deles, recusar trazê-los à evidência da transparência, talvez seja contribuir para atenuar o peso que eles têm sobre todo indivíduo. Quando este começa a não compreender suas próprias motivações.
desmanchando-se dessa forma. A regra de ação, o que chamamos de ética, ou de ideal, ou simplesmente de relação lógica, ganharia em evidência real. Opa, é que eu marquei coisa aqui e fica aparecendo, desculpa. Deixa eu apagar. Vou voltar um pouquinho, tá? A regra de ação, o que chamamos de ética, ou de ideal, ou simplesmente de relação lógica, ganharia em evidência real, em não ser confundida na transparência pré-concebida de modelos universais. A regra de toda ação, individual ou comunitária, ganharia em se aperfeiçoar na vivência da relação. É a trama que diz a ética. Toda Deu. moral Acho que é utopia. porque eu pedi para tu ler até aí, porque a gente volta para o compreender, né? Que ele grafa dessa maneira, compreender, né? No trecho que a Thaís trouxe dessa, como se compreender fosse um ato onde a gente agarra e aprisiona o outro. Ah, eu te entendi, agora eu te entendi. Aí você determina o que é essa diferença do outro. Então, você marca o outro pela sua compreensão, pelo seu entendimento, né? E um pouquinho mais adiante ele vai fazer esse clamor: eu não preciso compreendê-lo para me solidarizar com ele, para construir com ele, para amar o que ele faz. Eu não preciso tentar tornar-me o outro, adivinhar o outro, e nem fazê-lo à minha imagem. Isso é assim, se todo mundo entendesse profundamente esse trecho, né? Assim, no nosso país, essa ideia de, mas o que que esses indígenas querem? Por que que eles não fazem? Parece que a gente precisa entender o outro, para que o outro tenha o direito de fazer a gestão da sua vida social da maneira como lhe lhe parece mais eficiente ou não eficiente que seja, né? Então, volta para a necessidade de tradução, de compreender, é como se aquela operação tivesse que caber dentro da minha lógica existencial. Aí sim, é uma solidariedade que simplesmente mina a existência do outro, né? Ali, mais adiante, ele vai falar da generosidade, né? Da... esses projetos de transmutações sem meta em psicose são resultados das piores pretensões e das mais altas generosidades do Ocidente. Que é isso, eu vou te ajudar, né? Porque eu sei o que agora eu te entendi, então eu vou te oferecer a possibilidade de paternaliza, né? O seu conhecimento cabe dentro do meu. Eu fui, eu fui olhar, até achei umas coisas bem interessantes sobre esse poeta, né, que é o Victor Segalen, que é um poeta que inspirou muito o trabalho dele, eu não conhecia. Depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, tem uns poemas incríveis, assim, que ele ainda é anterior ao Glissant, e é super importante nesse pensamento da razão poética também, né? Achei umas coisas incríveis dele. E ele vai falar, né, que o Segalan, marcado como todo europeu de sua época por uma dose não desprezível, ainda que inconsciente, de etnocentrismo,
mas possuído mais do que qualquer um de seus contemporâneos dessa generosidade absoluta e incompleta que o impelia a se realizar alhures. Ele sofreu a maldita contradição. É a gente vivendo nesse impulso de querer afirmar o fazer em arte, a pedagogia das artes, tentando escrever uma tese com 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 que a gente ficou falando a semana passada. É esse. E aí quebra o corpo, como quebrou o corpo do Segalém. Porque a gente fica tentando, porque a gente está marinado no etnocentrismo, né? Eu passei esse verão com uma amiga morando aqui, uma finlandesa, do norte da Finlândia ainda, né? Bem branca, bem branca, bem branca. Eu olhava para ela, eu vi uma Índia nórdica. Ela, hahaha, achava engraçado que eu falava que ela era uma Índia do Norte. Mas ela falou depois, né, ela nunca tinha saído da Europa. Ela falou, assim, entender o etnocentrismo sem sair da Europa é impossível. E não é que a Europa seja branca, mas todas as matrizes de retidão, de claridade, de lucidez, elas estão espalhadas por tudo, na adequação, na assimilação, em como a imigração é vista, como as práticas interculturais são mais ou menos permitidas de serem exercidas nos espaços públicos, na vida pública, né? Então, assim, é muito interessante para mim observar esse processo de uma pessoa encontrar sua própria branquitude de uma maneira tão violenta a ponto de ela ter praticamente surtado. Ela entrou num processo assim desesperador de perder completamente porque perdeu o eixo, perdeu a régua da existência. E eu acho que para nós, claro, nós que estamos na cidade, que estamos na academia, a gente é o tempo todo confrontado com a régua branca, com os agentes de brilho, né? Que é diferente do mestre lá do Maranhão, que, bicho, tá nem pensando nisso, né? A gente tá o tempo todo pensando e tentando não sofrer a maldita contradição, não sofrer a maldita contradição do Vitor Segalém. Hein, Bianca? A gente fica é, tentando resolver ou explicar ou entender o que é o conceito e tal, né? Aí a coisa da opacidade. Aí alguém mandou um vídeo, eu não vi quem foi que mandou o vídeo ali hoje no grupo, que é um trechinho pequeno, assim, tem 5 minutos em que ele fala sobre isso, né? E aí tu falou uma coisa agora que me caiu uma ficha, assim, né? Que é no sentido de... Tu fala isso bastante com relação não sei se é um Wonders Coming, tu fala alguma coisa assim no sentido de Subcomuns, aham. do movimento negro, não precisa, a gente não precisa que vocês se incluam a gente ou entendam a gente precisa de outra coisa, né? Tipo assim, é um direito a fazer do jeito que a gente faz, não é a necessidade de que vocês entendam a gente, né? Acho que tu fala isso bastante assim. E aí me caiu um pouco nesse sentido e eu fiquei tentando comparar com um âmbito mais íntimo, assim, por exemplo, da dança de salão, assim, em muitos casos, por exemplo, vem um lugar de precisar entender como a outra pessoa faz, conhecer, para que cada vez mais elas se entendam e consigam dançar melhor, sei lá, etc, né? Mas mesmo nesse âmbito tem um direito a que não, né? Eu não preciso que você saiba exatamente como eu penso, o que que eu gosto, qual movimento que eu vou fazer, como é que eu preciso responder. E quando tu limpa, né? Quando tu deixa a transparência, esse movimento gera esse movimento gera aquele, né? Você tira esse direito à opacidade. E aí eu entendi um pouco agora a opacidade nesse sentido, tipo, como direito a não precisar ser do jeito que você quer, do jeito que você impõe, do jeito que você arquitetou, etc. Enfim, estava viajando aqui. Sim, total.
Por isso que esse movimento, por exemplo, da escola de dança, falando bem da escola de dança que tem como objetivo, no final do ano, a coreografia, é um problema existencial de branquitude, é um problema de branquitude, porque é a opacidade que anima a comunidade, que é o motor do fazer artístico. A gente tem que saber disso enquanto pedagogos da arte, enquanto professores de arte. Não é que você não pode fazer coisas juntos, mas o objeto como é um problema. É um problema no processo de animar a comunidade, animar o relacional e a razão poética nos oferece. A razão poética nos oferece esse ânimo, anima e nos oferece ânimo. E aí, se você está sempre retirando a opacidade porque tem que fazer a coreografia, porque tem apresentação, e a gente está cansado de ver, né? Nossa, o prêmio de Desterro ali me dá uma agonia, porque assim, as coisas até que são legais, mas eu fico, começa a me dar uma claustrofobia aquele negócio, porque não tem opacidade nenhuma no fazer artístico. E aí, Quase o uma que é que eu estou ginástica, né? assistindo? Sempre tenho a impressão que passa a ser quase uma ginástica, assim, né? Tipo essas apresentações. É complexo essa crítica, não é uma crítica simples, é competitivo, não é competitivo, não é, não passa por aí, passa por uma potência de vida mesmo. E claro que quando a gente assiste outras companhias, eu posso dar exemplo, sei lá, do Sena 11 ou do Radna Harim, como chama, do Betsheva, claro que tem uma precisão no processo de composição, mas o que faz aquilo, mesmo no objeto ser vivo, é a opacidade do processo. É um processo que se alcança pela força das suas opacidades. O Sena 11, por exemplo. Tem uma técnica muito precisa, mas tem uma opacidade que não está em cena, que é o tempo todo animada e alimenta o fazer artístico, né? Mas é uma questão, assim, que eu acho que todos nós temos que observar em relação ao quanto esse objeto final consegue ser uma janela para o campo para o campo da opacidade do processo. Ah, deixa eu ver. Ah, legal. Mas o que está ali, a totalidade do fazer artístico, ela não é aquela soma de elementos que vão para a cena. Falou do Cena 11, eles levam isso a extremos, né? Tem um espetáculo deles, que eu não vou lembrar o nome, em que, em resumo, assim, não tem final o espetáculo, porque tem uma cena super forte acontecendo, enfim, é forte o tempo todo, só que, de repente, as pessoas que estão ali, os bailarinos, começam a sair do teatro e ninguém percebe que eles saíram do teatro. E a plateia leva cerca de 10 minutos, mais ou menos, para perceber que não tem mais performance e os atores já foram embora. Então, tipo, é muito doido, assim. Eu me lembrei dessa passagem com a Bianca falando, assim. Tipo, eu tava sentado lá e, de repente, uns 10 minutos, aí as pessoas começam a cochichar. Será que acabou? Será que não acabou? Mas a gente aplaude, né? E vai, e já tinha acabado há muito tempo e os bailarinos tinham ido embora do teatro. É muito boa, eu não lembro o nome do espetáculo. E isso que tu falou, né, do que não está em cena, né, mas está em cena, né? Acho que esse é um bom exemplo dessa opacidade, que é quando tu assiste algo e vê alguma coisa que não tá ali, mas tá ali. Que acho que acontece com algumas coisas. Por exemplo, um dos últimos espetáculos que eu vi que foi muito forte para mim foi o do Lume.
que é o nome daquela técnica japonesa de quebra de vaso, kintsugi, eu devo estar falando errado. E assim, ali é, tem uma coisa que eu estava sentindo muito falta, que é a simplicidade, assim, uma peça sem projeção, uma peça sem uma iluminação, assim, que tinha que ser no nível Bob Wilson. Era uma coisa, era muito simples, assim, só que era o Lume. A gente sabe que quando é Lume nunca vai ser muito simples, né? Porque tem muito material, muita coisa. E aí eu me lembro, assim, que tem um momento que eles botam uma almofada, que é a almofada que o Fournier sentava para assistir, assim, por exemplo. E aquela almofada, assim, ela... Assim, eu acho que, claro, né, sou do teatro, sou aquela coisa, tenho aquela... Admiro muito Lume, mas tinha uma coisa que não estava ali e que estava fora daquela coisa da técnica que eles têm, da precisão, do tempo, tudo muito encaixado dentro de um tempo, mas tinha uma coisa que estava acontecendo que era assim, o meu nível de atenção para eles era muito grande, assim, eu sei o quantas vezes depois da pandemia fiquei com dificuldade de ter uma, sei lá, de me interessar, quando me interesso muito por alguma coisa, porque é muito sincero ali, era essa percepção de que tinha uma coisa que e que tinha também a ver com eles exporem, não sei se alguém já viu o espetáculo, mas eles expõem uma polêmica que aconteceu no grupo, assim, eles inclusive se ridicularizam em alguns momentos, assim, principalmente Ferracini. Então, assim, é um nível assim de tipo, vamos falar algo que aconteceu que não tá fácil para ninguém, e os objetos que estavam em cena contam ali a história do Lume, e aquilo era um acontecimento que era, sabe, tem um momento que tu não fica mais assim, nossa, tô vendo a atuação de um ator de anos que é referência para todo um teatro, assim. Tu tá vendo uma peça, sei lá, sabe? Eu fiquei pensando a partir desse teu exemplo, como que a gente poderia pensar a questão da exaustão em relação à opacidade. Fiquei pensando esses últimos dias, né, do treino de exaustão com o Lume, como quando eles falam, não vai mais, tem coisa aí no teu pé, solta, eu tô vendo uma coisa que tá ali, tá guardada. Vai mais, 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 mais. Se isso é não sei, teria que pensar qual seria a operação em relação a onde está a parte opaca do corpo, né? Se ela está nos nossos. Na verdade, a gente poderia pensar o contrário, né? Porque quando a gente guarda esses maneirismos, e aí volta na fala da Thaís, né? Esse jeito, esse gesto que está ali, de como eu faço, seria uma informação que está na frente da opacidade, né? Mas, por exemplo, né, é interessante porque o Ferracini, ele apresentou uma vez um espetáculo que era sobre esquizofrenia, não vou lembrar o título, em que ele não faz aquecimento nenhum. Ele mesmo disse, eu não faço mais aquecimento, né? O Uhum. Simeone já tem uma técnica que é como tu ter um corpo que vai estar no teu auge do teu aquecimento muito rápido, né? Que é o portal, não sei se ele chama assim ainda, né? Então, é muito interessante também como cada um vai para um oposto, assim, né? Porque por mais que eles tenham muito, por exemplo, a Carona aqui em Blumenau faz tal qual o Lume. E é correria, e é ponte, e é, né? Mas engraçado quando o Ferracini falou que não faz isso, porque fica todo mundo chocado, assim, né? Como assim, né? Mas, enfim, é interessante também como eu sempre admirei atores e atrizes mais velhos, porque eu acho que eles chegam num ponto. O teatro é uma profissão maravilhosa por isso, né? Porque a gente admira quanto, enfim, mais velho a gente admira e tem uma, não sei, uma síntese. Para mim, os dois têm uma síntese em caminhos
que são diferentes. Por isso é legal pensar isso, mas é legal também pensar como dentro do próprio grupo isso é múltiplo também, né? Uhum. O consentimento, o consentimento geral às opacidades particulares é o mais simples equivalente da não barbárie. Então também, né, esse excesso, ai, não, todo mundo tem que fazer exaustão e revelar tudo e soltar tudo e chegar no máximo do. Aí você tá também querendo que todo mundo, não, ninguém tem direito de fazer diferente, né? De querer um caminho da suavidade por qualquer inclinação, né? Eu fiquei super pensando bem nesse escopo assim mesmo, como isso é muito visível no treinamento vocal, quando a gente faz trabalho vocal, assim, né? Eu lembro que durante o início da minha graduação, eu tinha muito mais carga de fala, assim, eu falava bastante, eu falava arroz, eu não conseguia falar arroz, né? Essa coisa suave. E era é uma graduação, um curso de graduação no centro do Rio Grande do Sul, e os professores falavam muito assim, você tem que suavizar isso é chato na cena, isso é não sei o quê, mas todos nós falávamos de certa forma assim. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, como a gente vê esse achatamento da, da forma como a pessoa fala, ou da maneira como a pessoa fala dentro desse discurso do treinamento, como isso acaba achatando e criando essa coisa sempre São Paulo, assim, esse jeito São Paulo televisivo de falar, né? Tem uma coisa muito... É isso que eu estava pensando muito, assim, como a opacidade, ela... Como existe a criação de uma transparência, né? Nesse âmbito. Ô, Bianca, a tua questão foi se, por exemplo, a exaustão tira esse lugar da opacidade por trazer mais transparência? Essa foi a tua interrogação? Eu acho que eu estava pensando em como a gente poderia considerar esse exercício, né? O que que a gente está tirando, né? O que que a gente está tornando mais ou menos visível. Mas enquanto eu estava falando, eu já fui meio que resolvendo para mim esse desconforto, talvez, né? É, queria fazer uma última rodada. Eu não vou poder me passar mesmo hoje, das 8h30. Eu acho que a gente conseguiu um pouco chegar nessa concisão do capítulo, falando sobre compreender, né? Compreensão, totalidade, solidariedade, um pouco. Os agentes de brilho voltaram, o singular e o universal um pouco, né? Como encontrar esse comum que não é comum, mas que é simplesmente a, o acolhimento do outro sem compreensão, né? E ele finaliza com esse aspecto, né, de que a opacidade deveria ser um direito, é um direito, né? Não ser compreendido é um direito, não dizer, né, é um direito poético, um direito sociopolítico. E, enfim, fazer uma última rodada e queria deixar o filme, gente, que é esse documentário que já foi falado aqui há um tempo atrás e que voltou hoje no chat. Ele está disponível, a gente até tinha pensado em assistir juntos uma vez, lembram? A gente falou sobre isso uns meses atrás. Numas plataformas pagas aí, eu não sei se nessas de assinatura eles têm, mas a gente achou, acho que era 14, R$ 20, eu não me lembro. Então, claro que não precisa todo mundo pagar R$ 20 para assistir o filme, mas se, por exemplo, algumas pessoas se juntam para assistir juntas, dá 5 pila para cada um, né? Era dólares ou euro, Bianca?
Não era Não, reais, mas não. era Só? tipo 4 Ah, tá, o dólares, correspondente a 7 20 reais. dólares, Ah, tá. entendeu? Era isso, não era 20 dólares. Uhum. E daí você passou a descrição, eu não sei se é total, do documentário, né? Em PDF pra gente, lá em dezembro. Foi. Que inclusive tem a descrição desse trechinho. Uhum. Tá no chat do WhatsApp. A Thaís colocou um trecho que está aberto no YouTube, se não me engano, né? O trailer, eu não me lembrava que já tinha passado pelo grupo esse. Hoje eu fiquei curiosa, fui buscar o Glissan e apareceu. E o diretor do filme tem várias falas dele no YouTube sobre relação. Acho que ele é um diretor africano, né? Uhum. E aquele pedacinho é desse documentário aí, pelo que eu entendi. Que ele está numa travessia, né? Sim, ele pega a ideia do barco, né? Do atravessamento. Ele vai de Londres para o Brooklyn e lá pelas ilhas. Eu achei bem interessante. Eu também gostaria de ver se alguém conseguir. Não sei se tem, né, no Torrent. Geralmente tem, né, esses filmes. Seria bom, Mas eu né? não sei fazer não sei fazer. Eu tentei, não consegui. Se É, alguém, se Pedir alguém ajuda encontrar aqui, pelo não sou torrent, eu, me né? manda que eu acho que eu consigo baixar, se alguém encontrar no É, eu torrent. também, tá. Mas é o nome é aquele ali, direito à capacidade? Ou tem algum nome? É One World Relation, eu acho. É Eduardo Glissant, One World Relation. é. Eu também queria deixar, assim, se vocês puderem, porque eu fiquei pensando muito sobre essa coisa que ele fala sobre a morte no final desse capítulo, no trecho final desse capítulo. A sugestão de assistir o filme que foi exibido na semana passada lá na UFSC, que eu fiz uma provocação, participei de um debate, que chama Crimes do Futuro, que é do Cronenberg. E eu me lembrei, claro, eu estava pensando sobre o filme essa semana, mas me veio essa coisa do direito a não morrer, que é quando ele fala que a opacidade é o ápice desculpa, a morte é o ápice da opacidade, por isso que a gente, de certa forma, acaba ficando obcecado pela morte. Por conta de a gente viver nessa sociedade que está sempre querendo jogar luz, mais claridade, mais iluminação, mais esclarecimento, mais explícito, mais hiperarticulado. E no filme do Cronenberg, a leitura que eu fiz, pelo menos, as pessoas deixam de ter o direito de morrer, que é o direito a ser opaco, a não sentir. Tudo é super explícito, super visível. E é muito interessante esse filme pra gente. Vocês vão amar esse filme, eu acho. Amar. Eu tenho o link dele, se vocês quiserem. É um filmaço sobre processo criativo, a história, assim, só para não. Eu vou ter que sair em 30 segundos, mas é uma história meio de um. Alguém já viu esse filme do Cronenberg? É um dos últimos dele, acho que é o último, inclusive. Ele. É um cara, é um mundo onde as pessoas não sentem dor. Então, tem vários artistas. A maior arte, a arte que todo mundo quer fazer, que é a arte mais cool, a única arte que tem público é a arte da performance das pessoas que interferem no corpo e que explicitam as sensações físicas delas. E aí tem esse cara que é o mega artista mor. Toda vez que ele faz órgãos, ele começa a fazer órgãos dentro do corpo dele. Então, assim, tem tudo a ver com o nosso estudo. E aí ele faz órgãos e no final ele faz as performances, que são as cirurgias extraindo esses órgãos.
E aí tem vários debates sobre o processo criativo, sobre a arte, sobre performance, sobre encenação, etc. Bem interessante. Gente, vou fechar por hoje. Conseguimos parcialmente vou fechar esse capítulo. Quem chegou um pouquinho depois, eu expliquei mais ou menos por que que a gente decidiu, por que que eu decidi por nós nos ater só a finalizar esse primeiro capítulo, por conta do tempo mesmo, tá? A princípio, a gente vai manter a semana que vem, na terça-feira, a não ser que eu mande uma mensagem para vocês dizendo, galera, não vai rolar, mas assim, é 99% de chance que vai ser normal no Zoom. Seguimos para o próximo capítulo que já estava meio que engatilhado para hoje, tá? A gente só tem mais 2 capítulos. Eu acredito que no máximo 3 encontros a gente vai fechar e a gente dá uma respirada para voltar, tá bom? Seguir viagem. Estamos chegando ao fim, Glissando. Beijos, sem despedidas dramáticas hoje. Até já. Boa noite.